Estoy pensando en ti y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. Cuando me cuesta la Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Quem está do meu lado hoje é aquele nosso antigo membro querido que todo mundo ama. Ele, poeta, maior de todos, tá ligado? O grande Mateusão. Fala aí, Mateus. Olá, pessoal do Nitidamente, como vocês estão? Estou retornando aqui para esse episódio especial que me convidaram. E é uma honra estar aqui participando outra vez do episódio. E agora que a gente vai falar sobre... Eu já vou falar o tema, sobre adolescência. E vai ser muito especial aqui com o João Vitor. Espero que seja um episódio muito bom. É isso aí, valeuzão, Matheus, né? Como vocês já devem saber ou não, para quem não acompanha nosso Instagram, o Matheus decidiu seguir novos rumos, está hoje em uma nova vibe, mas eu vou deixar aqui lá no final, o Matheus dê seu parecer do porquê que ele quis sair do Nitidamente, o que é que ele quer fazer agora, enfim, mas ele vai dizer isso direitinho lá no final. E é muito massa ter o Matheus porque ele já foi monitor de cadeira de psicologia do desenvolvimento, então vai ser, ó, incrível esse episódio. O Levi não está aqui porque não só ele, todos os membros e ex-membros do Nitidamente ficaram meio adoentados, minha garganta não tá daquele jeito bom, e a do Matheus já tava meio dodói também, né? O Matheus tava meio doentinho, né não, Matheus? Tá recuperado agora. Tá recuperando, mas estava meio complicado também. Mas estamos aqui na luta, né? Não. Exatamente. Cara, não sei o que aconteceu. Em janeiro deu de todo mundo ficar doente. Espero. A gente começou o ano de dias de luta, né? Mas eu espero que as glórias também venham. Então, é isso. Espero que vocês gostem desse episódio. A ideia é ter todo episódio que vai vir por agora, para o final dessa temporada, aparecer uma moto aqui. Meu Deus, essa moto. Meu senhor. Cara tava, né, fazendo um racha. Mas é isso, tipo assim, a ideia é os próximos episódios serem só de psicologia do desenvolvimento. Vamos abordar a infância, que já abordamos, na verdade, agora a adolescência, depois vai ser a questão do jovem e depois a do idoso, que normalmente a gente chama velhice na psicologia, mas eu acho esse nome muito feio. Então vai ser idoso. Então vamos lá, vamos tratar de cada parte da psicologia do desenvolvimento e eu espero que vocês gostem. Se gostarem, ai, pronto. Se gostarem, que apareceu um negócio aqui. Se gostarem, sigam o nosso Instagram, @nitidamente_podcast. Lá os melhores posts, as melhores conversas, as melhores atividades que a gente faz no nosso dia a dia estão por lá. E também, caso você goste dessa conversa e queira ver as melhores partes, lá no Cortes do Nitidamente, as melhores partes desse nosso papo vão estar lá. E também no Spotify, caso você queira fazer aquela caminhada, tá ligado? Fazer aquela caminhada ouvindo o nosso podcast no Spotify também está disponível. O Matheus também deu uma dançada aí, se quiser ir pra boate ouvindo o podcast também, enfim, você que sabe, faça a sua vontade aí, vendo o nosso podcast. Mas eu tô falando demais, né? Bora pro episódio? Sem mais delongas, vamos lá! Matheus, a gente tem transiçãozinha agora, tá vendo? Tem uma coisa muito tecnológica aqui, né? As coisas que estão acontecendo. Mas vamos lá, vamos de fato entrar na questão da adolescência. Para deixar bem claro, a gente falou de infância no outro episódio, né? Como se daria mais ou menos essa transição da criança para a adolescência? Será que muda muita coisa? Será que tem uma coisa muito substancial acontecendo? Bom, é lógico que além da idade mudar, coisas novas acontecem nessa fase da vida, né? Da criança para a adolescência. Essas características vamos falar direitinho durante o episódio, mas também, igual ao tema da criança, é difícil nomear quando é que começa a adolescência em questão de número. Se é com 13 anos, 14, 12 anos, porque a OMS vai dizer uma data, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer outra. O Stanley Hall, que é o pai da
psicologia da adolescência vai dizer que até os 25 anos é adolescente. Olha que louco. Eu e o Matheus seria adolescente, Matheus. Tu é um adolescente, sabia? De acordo com o Stanley Hall. É interessante porque realmente assim não tem mais um rito de passagem tão definitivo, né? Como antes era, né? Como tempos atrás eram. E a depender da cultura, né? Também a cultura é muito importante nesse aspecto, né? Porque às vezes a gente está numa cultura em que esses ritos aparecem, outras não. Depende da organização esse cenário, né? Cada um vai se relacionar. Só para iniciar, pegar uma coisinha, só a etimologia da palavra, né? Adolescência. Crescer para, né? Significa isso. Crescer para. Crescer nesse sentido de um período de transição. Isso é muito importante. Essa é a grande palavra. Quando você pensa em adolescência, pensa nessa palavra, transição, né? Dessa criança para essa vida adulta, né? Desse corpo que precisa ser renunciado, desse corpo que precisa fazer o luto, né? Do corpo infantil para um outro corpo que vai se desenvolver, né? Então, isso é muito importante, né? Nesse primeiro aspecto, eu queria tocar nesse ponto. Uhum, muito incrível, Matheusão. Eu acho que o teu comentário foi muito pertinente, porque uma galera acha que a adolescência é simplesmente biológico, ou então é simplesmente psicológico. Mas não, tu começou falando na questão que envolve a cultura, a questão social. A adolescência é muito mais isso, até hoje em dia, dentro de uma análise da psicologia. Mas também, lógico, que a gente não vai ignorar o aspecto biológico, né? Porque a questão hormonal, menino, assim, aflora. O adolescente vai ter vários hormônios, várias coisas internas acontecendo, né? A puberdade acontece aí, é até uma fase da adolescência. Então, é esse mix, tá bom? A adolescência envolve tudo, envolve essa questão do biológico, essa questão do psicológico, da cultura social. Então, a gente vai entrar nesses pormenores agora bem devagarzinho, né? O Matheus falou que essa questão da transição é um fato da adolescência, né? Porque você vai estar em um período meio nebuloso, meio estranho. E o Stanley Hall, como eu falei no início, né, que é o criador da psicologia da adolescência, seria o pai, né, como a gente gosta de nomear, ele falou exatamente isso, que a adolescência é como se fosse um novo nascimento. Como assim? Ele seria basicamente uma coisa nova acontecendo para dentro do sujeito, que seria um movimento de muitas lutas internas, muitos conflitos dentro da sociedade, não de forma logicamente assim, aparente, né? Mas, tipo, internamente ele tá vivenciando várias lutas, né? É a questão dos hormônios aparecendo, várias mudanças corporais, né? Como o aparecimento de pelos, ou então, tipo, para mulheres, né? Os seios vão aumentando, a questão do pênis do menino também vai aumentando, várias mudanças internas que o adolescente tá tentando entender. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Então, é várias lutas. Normalmente, o Stanley Hall fala que esse momento é perpassado por muito conflito e por muitas tensões. Não é não, Matheusão? É mais ou menos por aí? Exatamente. É um período, uma transição que remete a uma certa luta, né? Um embate, né? Porque realmente é muitas coisas que estão acontecendo. O corpo realmente assim muda, se altera, vários componentes do corpo, né? Fatores biológicos, fatores sociais, fatores psicológicos, né? Como esse corpo, que é sustentação da nossa vida, né? O corpo que é a coisa mais importante também, muito importante, como esse corpo está modificando esse adolescente vai ter que se adaptar, vai ter que inventar a partir desse corpo, né? Vai ter que se organizar a partir desse corpo, porque é algo que ele não tem controle, vamos dizer assim, no sentido desse corpo que se transforma. Né? Não dá para ele chegar e dizer assim, eu quero ficar na infância, eu quero ficar na criança, né? Não dá, acontece, é a vida, né? Desenvolve-se, né? Então, essa passagem realmente é muito decisiva, né? E é muito importante isso, né? Essa realmente, né, outra coisa para se trazer, que existe esse deslocamento, né, dessa questão, né? Não é mais uma questão puramente, vamos dizer, familiar, mas ele ganha outros elementos, né? Outras referências aparecem na sua vida, né? Eu acho que esses pontos é muito importante. Total. Essa questão mesmo, né? Que vai ter muitas mudanças acontecendo para dentro da vida desse adolescente, né?
E também, como o Stanley Hall falou, né, esse teórico. Algumas coisas eu concordo com ele, outras não, mas dessa questão de ser, tipo assim, um momento de conflito, de tensões acontecendo, eu acho que de fato isso acontece, mas é importante ter um cuidado, assim, porque, por exemplo, nem todos os adolescentes que falam que, por exemplo, se um adolescente chegar para você e falar: não, minha vida é tranquila, sou adolescente, sabe? Sou uma pessoa que está nessa fase de desenvolvimento, mas eu acho que minha vida é tranquila. A gente não pode simplesmente categorizar que ele está sofrendo de alguma coisa por ele não sofrer nada, sabe? Deu para dar para entender? Porque, tipo assim, não é questão que é sempre desse jeito, é sempre dessa forma. Vai variar da forma como cada sujeito vai interpretar. E simplesmente, se uma pessoa estiver passando por problemas de fato muito sérios, de fato muito complicados, e a gente simplesmente falar: ah, é adolescência, é assim mesmo, os caras dessa idade sempre passam por isso. Então, é importante a gente não fazer isso também, né? É importante a gente analisar se aquilo que ele está passando de fato está passando do limite e se a gente precisa de fato fazer algum cuidado mais especializado para a demanda dele, né, não, Murielzão? Exatamente. A questão importante frisar é a questão realmente de como cada um vai lidar com essa adolescência, né? Como cada um vai se colocar diante da adolescência, né? Então, tem a questão singular, né? Que cada sujeito tem com relação com a adolescência, e a gente não pode chegar e naturalizar a adolescência como algo de algum tipo, assim, um momento de estresse. Então, todo mundo que está na adolescência vai passar pelo mesmo estresse. Não, assim, não é a psicologia não é uma ciência que tem um modelo padronizado para todo sujeito, para todo indivíduo. Ele é uma singularidade, né? Então cada um vai fazer essa passagem de uma maneira diferente. E é muito importante frisar isso, como o João Vitor pontuou, né? Isso é muito interessante. Né, João Vitor? Com certeza. Bom, dando essas declarações iniciais minhas e do Muriel, vamos de fato entrar em umas características próprias dessa fase do desenvolvimento. A gente fala o que na infância? Vê se vocês sabem, vê se vocês anotaram a atividade de casa que era estudar sobre a infância. Olha só, lá na infância acontece o quê? O tipo de pensamento cognitivamente seria qual? Seria aquele mais concreto, né? Seria aquele de operações concretas, algo mais palpável, algo que está na realidade. Isso na infância ali, tipo, até os 12 anos. Ali quando chega nos 12 anos, normalmente, a criança tem esse tipo de desenvolvimento intelectual, né? De operacionalizar com as coisas mais concretas da realidade. Mas já na adolescente, não. Ele passa de um tipo de pensamento, de intelectualidade mais formal. Ele passa para hipotética dedutiva. Que diabo seria isso, João Vitor? Basicamente, além de operacionalizar com as coisas concretas, conquistar ali na realidade, conquistar ali no ambiente, ele consegue pensar em coisas mais abstratas também, coisas que não são tão palpáveis assim, tipo o que é justo, o que não é justo, o que é um sinal de injustiça ou não é. Não dá para eu tocar nisso aqui e dizer isso aqui é justiça. Não é. Justiça é alguma coisa mais, sabe? Mais no ar, algo mais experiencial, podemos dizer. Então, assim, ele já consegue debater sobre isso. Tanto é que alguns teóricos falam que ele já está no nível máximo no quesito de intelectualidade. Ele já atingiu todas as camadas, ele é o cara, podemos dizer, mais inteligente do mundo quando é adolescente, sabe? O que é que ele vai diferenciar do adulto? O que é que o adulto tem de diferente do adolescente? É só porque o adulto tem mais experiências. O adulto já botou a cara muito mais vezes. Então, tipo assim, quanto a quesito de experiência, o adolescente é bem falho. Ele ainda não sabe muita coisa da vida. Já o adulto e a velhice, então, o idoso, odeio esse termo velhice. O idoso, ele sabe muito mais ainda, né, na vida. Então, tem essas questões, não, Muriel? É, é importante frisar, né, isso, porque realmente, assim, no adolescente, né, tem esse aspecto mais abstrato do pensamento, né? Não vai ser mais um modelo tão dualista, né? Assim, isso é bom, isso é mal, isso é do bem, isso é do mal, né? Vai ter outros repertórios aí já vai aparecendo, né? Um valor cognitivo mais apurado, vamos dizer assim, né?
E isso é importante porque ele vai tendo. E uma coisa importante, né, para eu não esquecer, quando o João Vitor fala da experiência, né, questão que é realmente esse adolescente está vivenciando o mundo de forma inédita. Ele está tendo as primeiras experiências dele, assim, no sentido sexual, no sentido relacional, no sentido como é que ele se relaciona com as outras pessoas, né, assim, de aspectos amorosos também, é muito colocado ali nessa cena, né? Então vai ser aquela coisa, né? Vai errando e vai aprendendo, né? É É essa o questão, esse famoso movimento. botar a cara a tapa, né? É o É, cara a tapa. exatamente. É um momento de amadurecimento, né? Um momento de erro e de acerto, de questões de o aspecto maturacional, né? Muito importante isso. Total. Porque como a gente estava falando, né? Essa questão, como podemos dizer, mais sexual, porque, tipo assim, vários hormônios vão entrando à tona. Ele vai sentindo novas sensações, novas coisas internas, que ele vai estranhar muito, ele vai tentar entender o que está acontecendo. E assim, vai estar um conflito, porque ele vai tentar se entender ao mesmo tempo que está tentando entender o mundo, ao mesmo tempo que também ele está tendo que sofrer de várias exigências, né? Porque você virou adolescente, virou adulto, o mundo cobra outras coisas, mais situações. Então, várias situações são muito conflitantes. Ele ainda nem se entendeu direito o que está acontecendo no corpo dele. Ele já vai ter que escolher o quê? O futuro, o emprego que ele vai querer exercer, coisas nesse sentido, sabe? Então não é uma contrariedade, ele vai ter que se entender e se definir como um sujeito que está se entendendo sobre as coisas, mas o mundo é totalmente complexo, de difícil assimilação. Então, assim, é muito contrário, velho. O adolescente está vivendo uma época muito singular e muito complicada, e há quem diga que ele é só um rebelde, algo que quer ser desvirtuoso, que não quer concordar com nada. Então, assim, eu sou do time do adolescente, sabe? Eu acho que ele tá passando por muitas coisas e a gente tem que entender de fato o que é que tá acontecendo na vida dele, né? Não? Exatamente, João Vitor, no sentido assim, que ele está buscando a identidade dele, né? E para isso ele tem que confrontar algumas ideias estabelecidas, né, nos padrões sociais, no sentido assim, dizer assim, algumas questões, como é que eu posso dizer, culturalmente vindo da família, ele vai dizer, não, isso aqui eu vou vestir de outra forma, eu quero escolher minha própria roupa, eu quero escolher meu próprio, como se vestir, minha própria aparência no mundo, meu próprio chapéu, meu próprio jeito de se vestir, né, no sentido assim, dizer assim, estou buscando a identidade, né, para não ficar também submisso ao discurso do pai, né, dos pais, no sentido de dizer assim, você é o meu filho e vai ficar sempre nessa posição. Não, você vai tem essa posição também, mas você abrange novas posições. Acho isso muito interessante. E uma característica fundamental que a gente pode discutir mais é a questão da busca de identidade. Que essa transição realmente é isso, né? Transição é nesse sem lugar, né? Você não está mais na infância, que é um cuidado muito a criança, com o cuidado dos pais, que é maior, né? Agora você também não está no adulto com outras responsabilidades, mas você está nessa passagem, né? Nessa linha de passagem. Eu acho isso muito interessante, porque realmente isso gera um certo desconforto, um conflito, e vai ter que dar os pulos, né? Porque o Dá negócio uns pulos. é punk. É punk. Fala sério, Matheus, tu quer falar? É uma dança, né? Fala sério. É uma Exatamente, dança. é uma dança sem lugar ainda, né? É uma dança sem lugar. Você está Exatamente. tentando procurar um lugar. Para É quem não isso. tá ligado, né? Essa é a frase clássica do Matheus, é uma dança, né? Para todo mundo é uma dança, porque de fato é algo muito assim, tipo, tem que caminhar por vários caminhos. E olha só, essa questão da família é muito louca mesmo, porque ao a pessoa crescer, né, adquirir mais idade, ela já vai ver a família de uma outra forma. Ela já vai ver, tipo, os pais como sujeitos falhos também, né, que erram como qualquer pessoa. Ele não vai ser tão dependente dos pais assim, lógico, e para questões pontuais, por exemplo. Eu não consigo pagar minha escola, então meus pais vão pagar, né? Eu sendo um adolescente nesse exemplo, né?
Então, tipo assim, meus pais vão pagar a escola, né? Eles vão me oferecer moradia, essas questões que eu preciso porque eu não consigo ainda. A não ser que eu ainda tenha um emprego, enfim, né? Dá para ver caso e caso. Mas olha só, muitas coisas ele não vai precisar tanto assim dos pais, então ele já vai criar sua própria autonomia. Então, assim, por isso que existe até uma certa as famílias ficam meio que tendo essas rixas, né, com o adolescente, né, os pais tendo muito conflito com os adolescentes, dizer que eles são rebeldes, né, por isso que a gente botou a música. Mas olha só, é porque de fato o adolescente está querendo se desvencilhar da figura dos pais. Ele está querendo ser o Joãozinho, ele está querendo ser o Mateuzinho, ele está querendo ser o cara, né, ele próprio, né. Claro que por falta de experiência e por não saber lidar direito com as emoções, às vezes ele faz isso de uma forma inadequada, né, gritando com os pais, se opondo aos pais de muitas formas. Sim, não vamos também deixar claro que o adolescente é um anjo, é o perfeito da história, não vamos fazer isso, né. Ele possui pouca habilidade ainda, socialmente, né, comparado a outras pessoas. Então, assim, ele ainda não sabe todas as coisas do mundo, ainda falta experiência para ele. Mas o que é essa rixa? O que é essa dificuldade em se estabelecer nas normas do pai, da sociedade? É ele tentando se afastar e criar sua própria identidade. De uma forma geral, é basicamente isso. Mas, pois é, então ele vai vendo muitas coisas acontecendo, e não só do lado do adolescente. Os pais também estão vendo muita coisa acontecendo, sabia? Ele está vendo o filho dele crescer, o filho dele tendo mais idade, sendo mais autônomo, e ao mesmo tempo que o filho está crescendo, eles estão envelhecendo, sabe? Tá tendo essa questão também. Eles estão ficando mais velhos e a iminência da morte está aparecendo. Olha, tu tá ficando mais velho, sabe? Tu tá vendo que coisas que tu fazia, teu filho já pode fazer sozinho. Então é a questão de quase talvez a velhice, o idoso, não fala velhice, o idoso acontecendo para dentro da vida dele e dos pais, possivelmente, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Ao mesmo tempo que são vários lutos acontecendo para o adolescente, como a perda dos pais infantis, né, imposição infantilizada, também é um luto para os pais, né, de ver aquele filho que antes era uma criança e agora é um adolescente. Não é verdade? É mais ou menos por aí, Matheusão, não é não? Exatamente, bem pontuado também a perspectiva dos pais, né? Nesse aspecto dessa relação, né? Porque realmente eles estão realmente também num período de transição, no sentido de também ter algumas perdas, ter o corpo também aparecendo outras questões, né? Aí é muito importante, né? E realmente é isso, muito decisivo para esse adolescente, né? A questão da identidade, a questão como é que ele vai se afirmar no mundo, né? Agora no sentido de que ele não tem mais só as referências do pai e da mãe, mas ele tem outras referências, ele tem contato com a realidade maior, com os amigos, com o professor, com os colegas, isso vai ampliando o leque de possibilidades, experiências, isso vai gerando composição para ele, e acho muito importante isso, né? Esse também, esse aspecto de deslocamento, ele é importante, ele é saudável para esse adolescente, né? É bom frisar isso, porque realmente é quando ele sai da casa e vai para a rua, né? Eu gosto de dizer, quando ele sai dessa casa, desse conforto, desse privilégio, né? Para conhecer o mundo, e para conhecer o risco do mundo, o risco de viver o mundo, que realmente é uma coisa que gera muito risco, né? E essa ideia de que ele agora a vida dele não é só de conformismo, mas é de atitude, né? Então isso é uma outra posição que aparece, que também é muito decisiva nesse aspecto. Eu queria só puxar outro assunto também, é o assunto da sexualidade, que entra muito Falar. nessa questão, né? Porque, vamos dizer assim, o objeto agora, quando a gente fala objeto na psicologia, na psicanálise, é pessoas, tá ligado? Só para orientar. O objeto agora, investimento libidinal desse adolescente, vai ser o mundo externo, né? No sentido de que ele vai ter novas experiências de formas externas, né? Vai sair desse autoerotismo, né? Quando a gente fala no narcisismo primário e secundário, para uma nova forma de se relacionar com o mundo, né? Essa sexualidade, esse corpo, agora já mais questões, as zonas erógenas, que é
outra teoria, né, do Freud, outro conceito do Freud, né, essas zonas erógenas vai ficar mais localizadas nas zonas genitais, né, no sentido de sexualidade mesmo, que vai aparecer essa sexualidade com essa força, né, e ele vai ter que descobrir o seu corpo. Isso é uma grande descoberta. Né? Na adolescência, isso é uma grande descoberta também. Porque o corpo é o mundo dele, né? O mundo que vai se construindo a partir da relação que ele tem com esse corpo. E é muito importante, realmente, essa relação que não... porque às vezes a nossa sociedade tem muito questão do tabu da sexualidade, que foi engendrado na nossa sociedade, historicamente, e sair desse tabu, né? Poder conversar sobre essas questões da segurança, de como utilizar preservativos, de como saber se relacionar com esse aspecto, né? Com a sua genitália, com o seu corpo, isso é muito importante para saber reconhecer isso também, né? Porque o adolescente é pulsional, ele vai querer a todo tempo, isso vai aflorar no corpo. Ele tem que fazer algo com isso. Se você não fazer algo com isso, isso vai fazer algo com ele. Entende? Então tem que se precaver nesse aspecto, né, da sexualidade. Total, senão vira uma fonte de adoecimento enorme, né? Com certeza. E como a gente disse, o adolescente, ele tá sentindo todos esses impulsos sexuais, toda essa vontade de querer jogar essa libido pro mundo, só que, cara, ele é inexperiente. Ele é um cara que, assim, ele não entende muito essa questão de como lidar com essas questões. Então, quando normalmente a gente categoriza aqueles filmes de tipo assim, namoros adolescentes, né, paixão adolescente, aquela paixão mais ingênua, né, que tá todo mundo ainda se descobrindo, algo um pouco mais, né, até meio puro, assim, algo sem muita coisa investida, no sentido assim, sem muitos preceitos colocados, sabe? Algo muito mais natural, mais espontâneo. Então é isso que a gente fala daquela paixão adolescente também, né? Só eu vou voltar para essa questão da sexualidade, né? Mas normalmente, né, o adolescente vai querer se distanciar dos pais, criar sua própria identidade, e é por isso que ele vai em busca de causas sociais, ele vai atrás de causas para poder se afirmar também, e é normal que ele vai se entrar em uma, só que não necessariamente é a coisa que ele vai concordar quando for adulto, né? Mas, tipo assim, nessa coisa de se experienciar, ele vai entrando em vários tipos de causas, né? Vários tipos de movimentos para poder se entender, poder se afirmar como eu sou fulano, apoio tal coisa, eu faço esse tipo de movimento. Então, tem essa questão também. Na sexualidade, de fato, ele vai atrás das primeiras pessoas, né? Não é algo que é só para ele aproveitando consigo mesmo, ele vai querer se expandir para o mundo externo, né? Então ele vai querer encontrar um parceiro, uma parceira. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Então é de fato importante, como a gente falou no início, a questão do ambiente. Se a escola é um ambiente que acolhe esse tipo de demanda e explica buguei, para o adolescente o que está acontecendo, é muito necessário que ele vá se desenvolver de forma muito mais autônoma, muito mais saudável, né? E a família também, logicamente. Eu estava vendo uma pesquisa que cada vez mais questões de sexualidade, sexuais, estão emergindo de forma muito mais cedo. Sabe uma coisa que eu vi também é um termo chamado aceleração secular. O que seria isso? Seria basicamente coisas que acontecem no fenômeno do mundo moderno, que é, por exemplo, questões sexuais, por exemplo, envolvendo as meninas. A questão da menstruação, em 1830, ocorria com 17 anos. Olha só, com 17 anos, em 1830, acontecia nesse sentido a menstruação. Já no século XX, aconteceu com 14 anos a primeira menstruação, sabe? E até o que eu vi, 2014, seria aos 12 anos. Hoje em dia, eu não sei quantos anos a menina menstrua a primeira vez, mas só para mostrar como a sociedade modifica tudo que a gente identifica como fixo, né? A sexualidade, essas questões sexuais vão acontecer em tal idade? Não necessariamente, vai depender da sociedade, de tudo que está sendo influenciado, né? A escola,
a não influência também, né? A escola pode simplesmente largar o menino lá e ele que aprenda sozinho. Pode acontecer também. Então, isso é muito importante novamente, né? O ambiente em que ele está sendo desenvolvido. Né? Não, Murielzão. Mais alguma coisa que tu quer comentar? Só essa questão de que você pontuou da questão de grupo, né? De participação de grupos. Isso é muito importante na adolescência. Que a partir dessa questão de se filiar a um grupo, se participar de um grupo, é que ele vai tendo as primeiras experiências, vamos dizer, horizontais também, né? Assim, do amigo, do colega. E, assim, aumentar esse repertório de experiências é muito importante, sabe? Não ficar fixo em só uma coisa. Ah, eu sou isso e acabou a minha história. Eu sou isso, estou fixado aqui, não quero experimentar mais nada da vida, estou aqui, pronto. Aí já vai criar um novo conformismo, né? Mas a questão é ter novas experiências, né? Para tentar ver como é que a vida funciona. A vida de fato funciona, porque a vida de fato vai aparecer. E esse adolescente tem que ficar preparado, porque realmente, usando a expressão do Freud, né, a sua majestade ao bebê, ele passou desse tempo. A sua majestade criança, ele já passou desse tempo. Então, novos desafios vão aparecer. E essa questão do grupo é muito importante. Para ele realmente. Agora eu vou usar a palavra, né? A capacidade de dançar entre grupos, né? No sentido de Agora dizer assim, sim. não quero, não quero ficar em um grupo fixo, mas eu quero transitar. Porque isso é importante. Para eu conhecer novas experiências. Para eu ter histórias para contar, né? Isso é muito importante. Mas são essas questões muito Eu interessantes. vi, eu vi uma definição muito fofa no livro que eu estava lendo, que era jovens se agrupam, né, formam grupos para sobre o preceito de a gente não se entende, a gente não se compreende, então vamos formar grupos para compartilhar essas experiências sobre não se entender. Eu falei, caraca, de fato, mais ou menos isso aí mesmo. Lógico, tem gostos particulares em comum, né? O grupo dos nerds, o grupo dos nerds tá aqui. O grupo dos que gostam de psicologia, a gente, tá ligado? Mas, assim, né? Normalmente na adolescência, todo mundo tentando se encontrar. Os grupos são formados também com base nisso também. Bom, galera, eu acho que é isso. Tem muito mais coisa. A adolescência também é enorme, né? Igual a infância. Mas Muriel quer comentar uma outra coisinha também. Diga aí. Só uma coisinha para finalizar. Na adolescência também tem um aspecto muito importante, né? Porque ele também, esse indivíduo que está novo nascimento, como dizem os teóricos, né? Ele está nessa questão também muito importante, questão desse sonho utópico, né? Que ele acha que pode transformar o mundo, né? Ele tem uma certa, vamos dizer, não é uma ingenuidade, mas é uma esperança, né? Uma esperança de que vai mudar o mundo. Isso é importante. Isso é importante para ele. Porque às vezes você pode dizer, mas não vai mudar porque o mundo é assim mesmo. Não vai acontecer nada porque pode ser que um adulto chegue e queira desfazer toda essa fantasia, né? Porque isso é importante também. Não é no sentido de uma ingenuidade, mas no sentido de um modo de se colocar na existência. Então, ele vai ver realmente, né, como diz o Cazuza, aquele garoto que queria transformar o mundo, né, no sentido de dizer assim, nem sempre vai ser possível, mas a gente pode transformar o nosso mundo, a gente pode transformar algumas questões das nossas relações. Isso é importante, porque não cair no sentido assim, a realidade é isso, então não vou fazer nada. Então a realidade é isso, é chata mesmo, então eu vou ficar indiferente a isso. Não, tem um aspecto de combate também. Isso é muito importante também. Que a gente possa levar isso, essa coragem revolucionária para nossas vidas, né? Nossos desenvolvimentos. É muito Muito fofo. importante. Mas é isso. Por isso que a gente está do time do adolescente. A gente gosta muito da adolescência também. Os adultos ficam com inveja, achando que só porque eles têm o maior aparato intelecto, né, a melhor fase do desenvolvimento, né? Tipo assim, eles têm o melhor momento da vida deles, que é a questão mais intelectual, né? Mas só que tipo assim, o que falta é experiência para ele. De fato, isso vai vir a partir com o tempo, né? Mas assim, esse movimento, essa questão singular dele é muito interessante, é muito bacana.
Então a gente apoia isso também. A gente acha isso muito interessante de se analisar. Então, gente, é isso. Acho que deu pra gente conversar bastante vários aspectozinhos da adolescência, né? Então, em tese, a gente vai falar sobre adulto no próximo episódio. Mas antes da gente fechar mesmo, eu queria que o Muriel falasse aí o porquê que ele decidiu sair do Nitidamente. Por que que ele resolveu, né, deixar a gente, deixar os nossos os amigos aqui. Tô brincando, a gente ainda é amigo, tá? Mas a gente, né, foi para caminhos diferentes. E eu queria que ele desse as últimas palavras dele, né, no Nitidamente. Não que ele não vá aparecer mais, ele vá. Mas, Muriel, o que aconteceu? Não, é só a questão de que realmente eu estava com outros desafios, né, na minha vida e também estava muita coisa, né, para conciliar e muitas coisas, muitas atividades e agora eu quis respirar um pouco, como diz a banda, né, Scalene, respirar, vamos respirar, né? Para também, porque é outra questão da adolescência, né? Porque querer muita coisa, experimentar muita coisa ao mesmo tempo, aí isso cansa também, né? Tem que ir aos poucos, porque a adolescência é isso, né? Ele quer resolver o mundo todo agora. É hoje que ele quer resolver o mundo todo, mas ele não vai resolver hoje o mundo todo. Então tem que ter uma certa paciência. Então, para realmente um melhor modo de existência, né? Mas é isso. Mas eu estou aqui quando precisar os episódios. Eu já coloquei para o João Vitor uma lista de episódios aí bacana para a gente fazer. Vou Mandou muito cobrar bem. para ele aceitar esses episódios. Esses episódios são muito bons, viu? Mas é isso. Nossa, o cara emendou a explicação dele, linkando com o tema do episódio. Nossa, incrível, viu, Mateuzinho? Quando quiser, você está. Você pode aparecer sem problemas nenhum, sabe? A gente, todo mundo é brother, a gente ainda é amigo, tá? Só pra deixar claro, né? Ninguém brigou nem nada, então tá tudo certo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem. Sigam a gente no Instagram, como eu falei. Vão lá no Cortes do Nitidamente e no Spotify, caso prefira. E é isso. Até mais. Valeu. Tchau.